Primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está aí me assistindo e que me acompanhou durante a semana e que, mais importante, esteve comigo na sexta-feira passada no programa de estreia. Eu fiquei imensamente feliz e eu quero, assim, muito agradecer para vocês ter participado, né, desse início, né, dessa nova trajetória da Ana Paula Batista. Mais uma vez, eu quero agradecer a TVN Brasil. Esse é o programa Vozes, que tem o intuito de fortalecer as pessoas com deficiência, tá? E fomentar também as associações sem fins lucrativos, tá ok? O nosso tema de hoje, nós vamos abordar a violência, o empoderamento e o mercado de trabalho para a mulher. Infelizmente, nós estamos no 5º lugar no ranking do mundo em violência contra a mulher. É muito sério isso. E nós precisamos, cada vez mais, abordar esse tema, né? Precisamos não só que as mulheres estejam à frente, né, dessas temáticas, mas sim, vocês, homens, que nos acompanham, né, dizem que por trás de um grande homem, né, de um homem bem-sucedido, sempre tem uma grande mulher, é o que dizem, né? E eu acredito que sim. Então, eu acho que nós precisamos diminuir essa colocação, ou exatamente, aliás, diminuir não, né, gente? A gente precisa acabar com essa violência, não só com as mulheres, mas com todos. Todos, realmente, com todos. A gente precisa praticar o respeito. O respeito é muito importante. Respeitar o próximo, respeitar a vida dos outros. Eu costumo dizer que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né, e ver, será que essa atitude me faz bem? Será que isso não vai me magoar? Ah, se isso for me magoar, meu amigo, então não serve para eu fazer com o outro, né? Então, eu acho muito massa que a gente juntos, a gente possa estar fomentando, debatendo essas questões para melhoria da sociedade como um todo. Mais uma vez, eu agradeço à TVN Brasil, né, por esta oportunidade de estarmos aqui no programa toda sexta-feira, às 17 horas, para os locais, estados e Distrito Federal que tem horário de verão, e também para os outros lugares que não têm horário de verão, que foi presenteado com isso, começa às 16 horas. A TVN Brasil tem uma responsabilidade social e vem demonstrando muito isso, porque não existe um programa que fortaleça as questões de saúde com as pessoas com deficiência física e as deficiências físicas não, correção. Todas as deficiências e também as associações sem fins lucrativos. Quer dizer, a sociedade está tendo oportunidade. E é por isso que o nosso programa se chama Vozes, comigo, Ana Paula Batista, tá? E aí, cuidando de você, tá bom? Então, hoje, para o nosso tema, nós teremos aqui uma pessoa bastante empoderada também no assunto, que é a nossa parceira e amiga Tamara Nais. E logo mais, no próximo bloco, ela estará aqui presente conosco. Então, eu vou chamar um comercial e logo, logo, ela vai estar aqui. E não esqueça, vem comigo, já já eu volto. Primeiro lugar absoluta. TVN.
Boa tarde, Ana Paula. Aqui quem fala é a Sidneia. Eu estou como diretora de promoção da igualdade racial, gênero e pessoa com deficiência, trabalhando na SERIT, na Secretaria de Relações Institucionais e Temáticas do município de Itajaí. Estou aqui hoje para lhe desejar muito sucesso nessa jornada de trabalho, porque trabalhar com as questões da pessoa com deficiência não é fácil, né? Eu trabalho aqui com todas essas questões, além da deficiência, a questão do gênero e da igualdade racial. Tenho um filho que é especial também, né? Tem distúrbio do processamento auditivo, e a gente sofre as duas discriminações, né? Ele sofre por ser deficiente, por ter um atraso no aprendizado, e também por ser negro. Então a gente sabe o quanto que é importante o nosso engajamento nas causas e nas políticas, para que o preconceito, de qualquer forma, ele seja erradicado, né? Essa praga termine na nossa sociedade. Mas para isso nós precisamos nos unir com pessoas como você, que fazem esse trabalho maravilhoso e que agora está tendo uma oportunidade maior ainda de abranger a sociedade sobre esse tema e de realizar mais conquistas. E conte conosco aqui como parceiros. Pode contar com todo o nosso apoio aqui em Santa Catarina para que a sua luta seja cada vez melhor, tá bom? Olá, Ana Paula, aqui quem fala é a Sara, eu sou secretária de Relações Institucionais e Temáticas de Itajaí, Santa Catarina. Queria te mandar um abraço e desejar sucesso para o teu programa Vozes. Dizer que aqui a gente tem feito algumas ações bastante importantes relacionadas à inclusão, à política de pessoas com deficiência, e que nós estamos bem atentos a essa temática e contamos com a sua experiência, com o seu apoio, e queremos aqui também te deixar um abraço e desejar sucesso nessa jornada, que é bastante grande ainda, né? A gente ainda precisa avançar muito nessa questão de inclusão e de apoio a pessoas com qualquer tipo de deficiência, de limitação. Então fica aqui um abraço da Secretaria de Relações Institucionais e Temáticas de Itajaí, Santa Catarina. Um beijo para vocês. Tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, eu sou advogado aqui de Itajaí, atualmente presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Subseção Itajaí, e sou militante na causa das pessoas com deficiência há aproximadamente 10 anos. Tenho deficiência visual, apenas um resíduo no olho direito, mas isso não impossibilita de nós formular todos esses pleitos, nós criar o movimento das pessoas com deficiência, fortalecer toda essa luta para que possamos avançar no que tange os direitos e as garantias referentes às pessoas com deficiência. Então eu desejo um grande sucesso para esse programa, um grande abraço para a Ana Paula Batista, que o programa Vozes tenha vida longa com muito sucesso. Um grande abraço a todos. Primeiro lugar absoluta. TVN. Então, gente, voltamos. E mais uma vez, obrigado por você estar aí comigo. Olha, antes de eu apresentar para vocês a nossa convidada, eu quero agradecer o pessoal na rede social, tá? O pessoal aqui está todo mundo se comunicando comigo, e digo a vocês, podem antenar e mandar as suas perguntas, todos vocês, tá bom? Um abraço, Grazi, da Coloplast Brasil, que está me assistindo aí nesse momento. Beijão. Então, vamos começar a nossa pauta? Já ligou para os amigos? Então, vamos lá. Estamos aqui hoje com a nossa amiga, companheira de luta, de militância, a Tamara Nais. Tudo bem, Tamara? Tudo bem, boa tarde. Tamara é professora e pesquisadora, doutoranda em História do Brasil e membro da UBM. O que seria a UBM, Tamara? A UBM é a União Brasileira de Mulheres. Ah, entendi. É uma entidade feminista.
é uma entidade feminista que foi fundada em 1988, na redemocratização do Brasil. E essa entidade, de lá para cá, né, ela participou ativamente dos debates sobre os direitos sociais garantidos na Constituição de 88. De lá para cá, tem lutado para defender os interesses, os direitos das mulheres, as reivindicações das mulheres em vários temas, né, ligados à educação, saúde, sexualidade, identidade de gênero, direito à cidadania, ao trabalho, à renda, a própria defesa da democracia, né, porque a UBM só existe porque o Brasil se redemocratizou. E com essa democracia foi possível que entidades da sociedade civil se organizassem para politicamente representar, né, suas reivindicações, seus interesses. Então, assim surgiu a UBM. Que legal. E é super importante essa sua fala, onde você diz do empoderamento da sociedade civil, né? Eu acredito que quanto mais estejamos organizados, mais estaremos fortalecidos em união, deixando bem claro isso, né? A união é necessária, né? A gente costuma discordar e é natural que o ser humano discorde de algumas coisas, e que bom que a gente discorde, né? Até para ter um crescimento, mas é importante, né? A sociedade civil tem que estar organizada e unida para nós atingirmos. Mas hoje, né? Hoje vamos tratar de seres maravilhosos. Desculpa, gente, mas somos mulheres, né? E é muito importante a gente fazer isso de uma forma bem singular, bem agradável, para que vocês entendam a colocação, né? Porque tem muita gente, Tamara, que às vezes a gente faz uma entrevista, alguma coisa, que faz uma abordagem muito técnica e que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender, ou até mesmo, né, a pessoa que está fazendo aquela abordagem às vezes não consegue passar essa informação. Mas eu queria... vamos conversar tratando um pouco dessa violência contra a mulher. Como eu falei no início do programa, nós estamos no 5º lugar no ranking do mundo, né, contra a violência da mulher. E assim, como é que acontece essa violência para chegar, né? O que é essa violência contra a mulher? Bom, primeiro, parece que a violência, né, ela toma conta da sociedade, e as mulheres no Brasil, elas são especialmente vitimizadas. As mulheres são as maiores vítimas, né, de violência sexual e diversos tipos de violência patrimonial, psicológica. É preciso entender que a violência contra a mulher, ela é qualquer ação ou conduta que cause sofrimento físico, psicológico, dano para a mulher, né? Inclusive, que essa violência seja baseada no gênero, né? Então, tanto no âmbito público quanto privado, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser o seu chefe, seu esposo, um colega de trabalho, qualquer ação ou conduta dessas pessoas que tragam dor, sofrimento ou dano para a mulher é categorizado como violência contra a mulher. É muito triste isso, né? A gente tem abordado muito a questão da violência doméstica da mulher, mas a gente não pode esquecer que a violência contra a mulher está em qualquer lugar, né? Hoje, não vamos tratar aqui de assuntos polêmicos, né, de outras etapas, de outros programas, mas a gente sabe que alguns dizem assim, as mulheres estão questionando demais porque hoje tudo são rótulos, hoje tudo incomoda, hoje tudo, né, é uma agressão. Mas é verdade, o formato, a mulher, culturalmente falando, hoje, ela tem uma outra visão da vida dela. Né? A mulher hoje quer ser independente. Eu estava conversando com uma amiga, ela dizendo, amiga, eu preciso tanto da minha independência. Né? É importante que ela esteja independente. Então, assim, como você bem falou, são vários tipos. Né? A violência sistêmica, ela é muito grande também, e a gente precisa de enfrentamentos, de programas para dar essa assistência a essas mulheres. Né? Algumas mulheres ainda estão assim desabrochando para essa nova vida. Então, é super importante que ela esteja. Nessa roupagem da violência, nós estamos falando, mas o Conselheiro Nacional, o Conselheiro Rubem Gil, do CONAD, está aqui dizendo falamos da violência, e ele está dizendo para a gente dar o canal de denúncia sobre a violência novo, né, que é o 180, né? Isso. É ligar o 180 e pode ser qualquer tipo de denúncia? Isso. Existem alguns tipos de violência que são caracterizados como violência contra a mulher, né? A violência física, que é mais comum,
que é a que causa dano físico, né? Eu estou dizendo para a gente ver os tipos de violência que a gente pode ligar lá no 180 e denunciar. A violência física, que pode causar tanto dano como adoecimento físico para as mulheres, o uso de armas, um chute, um empurrão, isso tudo, qualquer coisa que o agressor faça para machucar a vítima, cortar, queimar, mutilar, etc. A violência psicológica, ela também é categorizada na nossa legislação. É qualquer conduta que cause dano emocional e psicológico, né? Diminuição da autoestima da mulher, então aqueles xingamentos, aquelas coisas que fazem para... Essa roupa não tá bonita, isso, né? Tira essa roupa, você tá gorda. Exatamente. Então, e também que impossibilitem a mulher de manter vínculos, de viajar, de estudar, de falar com os parentes, de falar com as amigas, de ter privacidade. Então, isso é um tipo de violência psicológica, também é categorizado, você também tem que ficar de olho e tem que denunciar. A violência sexual, que é a comum, que a gente sempre... É que a gente mais vê denúncias, na verdade, sobre a violência sexual, que é baseada fundamentalmente nessa questão de obrigar a mulher a participar, a presenciar, ou a ter condutas sexuais que ela não queria ter, né? Então, desde se prostituir, intimidar a mulher para que ela participe, ou que se tenha coação, uso da força, ou que se induza de algum modo a mulher a comercializar seu corpo, ou participar ou presenciar ações que envolvam sua sexualidade, que ela não se sente confortável quanto a isso, né? Só para hoje no Brasil a maioria das meninas inicia a vida sexual de forma violenta, quase 7 meninas a cada 10 iniciam uma vida numa forma de violência sexual. Tem a violência patrimonial também, que é o dano ou a destruição, a subtração, a retenção de qualquer objeto, qualquer coisa sua, seu cartão bancário, seus bens, valores, enfim. É um tipo de violência, é muito comum. A violência física está muito atrelada também à violência psicológica, patrimonial, a todas as outras. E a violência moral, que acontece em diversos âmbitos, é em casa, mas também é no trabalho, que é qualquer conduta que importe em calúnia, em injúria, em ofensa. Então, é importante que a gente esteja atento e se ligue em todas essas formas de violência, e qualquer forma de violência dessa pode ser denunciada. A que é mais comumente denunciada é a violência física e a sexual. O canal para denúncia é o 180. Você pode ligar do seu celular, do orelhão, do telefone fixo. A ligação é gratuita e lá você vai ter orientações e a sua denúncia vai ser encaminhada pelo órgão local, como a Delegacia Especial de Atenção à Mulher, a DEAN. No caso, aqui no DF é a DECRIM, né? Tem a DEAN também. A DEAN, né? Aqui. É muito interessante isso. E, às vezes, as pessoas... eu acho que até uma grande minoria diz assim, para que essas reuniões para falar sobre as mulheres já estão empoderadas e querem mais o quê? Mas não é isso, é uma questão... a gente realmente fala da mulher porque a gente percebe que o índice de feminicídio cada vez mais está maior, a gente vê que infelizmente, a gente tem uma sociedade, podemos se dizer assim, um pouco doentia e que precisa se cuidar. E esse cuidado é assim, em rodas de conversa. Aproveite esse tema de hoje e se reúna com as pessoas do bairro, provoquem essas deliberações, esses assuntos, porque só constrói. Pode ter 2 ou 3 pessoas, não é isso, Tamara? Mas eu acredito que tenha bastante eficiência para todos, porque a gente percebe que é um assunto bastante perceptível, que é um assunto relevante e que tem que ser combatido. Isso, a gente vê isso, e a violência contra a mulher, ela não tem classe social, ela não tem raça, ela acontece com todas as mulheres. A UBM, ela atua em 24 estados do Brasil, e aqui no Distrito Federal, e a gente recebe, a gente vê casos e participa, e acolhe mulheres no Brasil inteiro. E a gente vê que, de fato, a violência, ela não distingue. Violência, ela atinge todas as mulheres. É claro que algumas mulheres são atingidas de maneira mais forte ainda. As mulheres negras, as mulheres lésbicas, são atingidas com mais força com a violência, né? Aqui no Distrito Federal, a violência contra a mulher é o único crime que cresceu nos últimos anos. Muito triste isso. Os crimes contra a sociedade de modo geral, os crimes que afetam os homens de modo geral, como assassinatos, eles
diminuíram nos últimos anos, mas os crimes de violência contra a mulher foram os únicos que aumentaram. Para se ter ideia, no ano passado a gente teve um aumento de 250% das tentativas de feminicídio no Distrito Federal. A gente teve um aumento de 30% dos casos de estupro no Distrito Federal. Só no ano passado nós tivemos quase 15 mil casos de violência doméstica. Isso é gravíssimo, né? E o feminicídio. Aqui, infelizmente, hoje a gente já tem, acredito que 25 vítimas esse ano no DF, maior que o número do ano passado todo, de feminicídio. O feminicídio é uma das principais causas de morte. A cada 3 mulheres assassinadas, 2 são assassinadas por seus companheiros, atuais ou anteriores. Então, a gente vê que a gente ainda vive numa sociedade que tem uma cultura, e nós feministas chamamos de cultura do estupro, que é uma cultura que faz a mulher parecer um objeto, né? Um objeto de desejo, um objeto de posse. Enquanto, muitas vezes, quando as mulheres terminam um relacionamento, os homens não aceitam, porque eles acham que aquela mulher pertencia a eles. Então, a gente vê isso em tudo, desde a publicidade, que estão as mulheres lá, né? Seminuas, na publicidade, até na vida doméstica, no relacionamento afetivo, onde os homens tratam as mulheres como objeto e não aceitam o fim do relacionamento, né? Na verdade, a gente vê até isso muito na mídia também, até algumas músicas fazem apologia a esse tipo de crime. Exatamente. Né? E, assim, as pessoas falam assim, você levanta bandeiras, mas você é de Salvador, e Salvador tem umas músicas que são relevantes, né, para essa pauta, mas a gente sabe que ainda tem muitas mulheres, meninas, moças, adultas, né, e que ainda não abriram um pouco, como a gente pode dizer, né, a mente ainda para só vai ser, aliás, vamos consertar isso, só vai sentir o reflexo disso um tempo mais à frente, porque a gente traz essa bagagem muito grande. Não que as músicas da minha terra não sejam boas, mas não é isso. Mas a gente vê bastante apelação e constrangimento para essa sociedade enorme que são as mulheres. Né? Nesse papel, você falou bem da UBM, como é que ela consegue ajudar essas mulheres? Né? Assim, tem um número, como é que ela atua? A UBM atua? Bom, a UBM desenvolve e executa projetos que promovem o conhecimento sobre a realidade das mulheres brasileiras. Então, a gente quer pesquisar quem são as mulheres, onde é que elas estão no campo, na cidade, na floresta, elas são ribeirinhas, elas vivem da agricultura. Então, a gente conhecer as mulheres, capacitar essas mulheres para que a gente possa intervir como sujeitos, né, no processo político, na determinação da sua própria vida. Então, qualificar essas mulheres para inserção no trabalho, mas também para autonomia. É importante, diversos tipos de autonomia, autonomia política, a participação, a voz, a decisão sobre o seu próprio corpo e também a participação política e a independência financeira, né? Sim, sim. Então, a gente tem que ver, as mulheres têm procurado cada vez mais se capacitar, se qualificar para se inserir no mercado de trabalho. Hoje as mulheres já chefiam a maioria dos lares. Bom, né? As mulheres brasileiras hoje colocam 90% do seu salário no sustento de casa, quando os homens colocam cerca de 30% no sustento de casa, a diferença entre uma mãe de família e um pai de família. Exato. E hoje essa questão do trabalho e da independência financeira são uma grande questão para as mulheres. Sim. É preciso que cada vez mais a gente possa fazer esse trabalho que a UBM faz, com várias outras entidades, com o governo, com a sociedade de um modo geral, para que a gente possa, inclusive, garantir para essas mulheres vítimas de violência que elas tenham independência, para que elas possam entrar no mercado de trabalho e possam trazer o sustento para casa, sem a preocupação, porque uma parte dessas mulheres que está em situação de violência, elas também têm uma dependência financeira, sim, né? Sim. Então, a gente tem que garantir para essas mulheres total condição para que elas possam ter sua autonomia, sua independência e levar a sua vida, uma vida sem violência, porque todo mundo tem direito de viver uma vida sem violência. Exatamente. Tem que ter políticas públicas e eu espero que esse novo governo tenha acessibilidade para isso, né, e que seja aberto, né? Eu acredito muito nisso, que nós vamos ter uma mudança, principalmente no Distrito Federal, mas que seja no Brasil inteiro, no mundo, essa mudança, né? Precisamos, como você bem disse, né? A gente fala do empoderamento, falamos da questão da inserção no mercado de trabalho, mas eu acho que a gente está precisando também na área da educação. Isso. Eu acho que o Ministério da Educação poderia promover, desde pequeno,
a valorização da mulher, né? Todos nós nascemos de uma mulher. Né? Então, a gente vê muitas vezes crianças já crescendo mal criadas e até agredindo, porque veem de repente seus pais, seus tios, seus irmãos maltratando mãe, namoradas, mulheres, e aquilo vem fazendo com que ele aprenda o erro. Então, eu acho que educação é tudo. Isso, a educação... de fato, tem um potencial enorme de transformar a sociedade, de criar oportunidade de formar novos seres humanos, né? A gente, como educadora, eu tenho que dizer que esse debate ele é fundamental na escola, né? A gente hoje tem na sociedade um debate muito grande sobre a tal da ideologia de gênero, ela existe, ela não existe. Nós, professores, achamos que não existe, né? O que a gente fala é da educação sexual, que é a educação para equidade de gênero. A gente não quer aqui meninos e meninas querendo competir, não. Ao contrário, o que a gente quer é que qualquer menina saiba que quando ela crescer, ela pode ser astronauta, ela pode ser física, ela pode ser o que ela quiser, ela não está determinada num papel social. Então, quando a gente fala de educação sexual para a equidade de gênero, é uma educação sexual que promova a igualdade entre meninos e meninas e para que esses meninos e meninas se tornem homens e mulheres que se respeitem, que consigam coexistir com respeito à diversidade, com tolerância, como seres iguais, na verdade. É isso, né, que a gente quer. E essa educação sexual na escola ela é importantíssima, porque na escola é um dos principais locais onde a gente descobre os casos de violência sexual, de violência física, psicológica contra as crianças. É na escola. E a criança, muitas vezes, ela só entende que o que ela está vivendo é uma violência quando a escola mostra o que é comum ou não, porque nem toda família, a gente fala, mas quem tem que falar de educação sexual é a família, mas nem toda família é a família, né? Sim, sim. A maioria dos abusos acontecem dentro de casa, né? Então, é importante que a escola, que a sociedade ajude a cuidar dessas meninas, desses meninos, para que a gente tenha cidadãos com consciência no futuro e que consigam coexistir com mais respeito. Perfeitamente, né? E também a questão, né, eu estava ouvindo uma entrevista onde alguém estava dizendo que, não me recordo agora, mas alguém disse, as mulheres ficam se agredindo também quando não tem uma precaução, tem bastante filho e bota a culpa no governo. Então, tem que ter essa conscientização também. Isso né? É importantíssimo, essa educação também. Né? Para isso, porque o governo tem o papel dele e nós estamos aqui para cobrar. Inclusive, como nós já sabemos, esse programa é a voz. A gente está aqui para cobrar. Mas a gente também, nós precisamos também ser coparticipativo com o que nós queremos que esteja correto. Não adianta a gente cobrar e a gente não faz a nossa parte. Eu costumo dizer muito assim, né? Só um adendo a gente cobra que a rua nossa está suja, mas a gente não varre o passeio da gente, né? Então, assim, a gente está precisando estar inserido nos processos. E aí a gente vê também, neste caminho, várias leis que não têm efetividade, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ela existe. Eu não sei se eu me coloquei muito bem, mas eu acho que você pode expressar melhor isso para a gente. A Lei da Maria da Penha existe. A gente vê aí vários homens que, inclusive, são pegos, né, agredindo a mulher e sai pela porta da frente. Se possível, a mulher ainda fica até presa, porque de repente foi lá, deu a queixa, né, denunciou, e ela fica mal vista pela sociedade muitas vezes, dependendo do tipo de relacionamento que ela tem, ou o tipo de empresa que ela trabalha, o tipo de patrão que ela tem. E aí, a gente está o tempo todo levando a culpa de tudo, e como é que a gente faz? A Lei Maria da Penha existe. A gente tem medidas, né, protetivas, que também não funcionam. A gente vê mulheres e mulheres morrendo em mãos dessa medida protetiva. O que é que falta? Olha, a Lei Maria da Penha, ela tem 12 anos, né? E, na verdade, ela é considerada pelos especialistas uma das 3 melhores legislações do mundo sobre violência contra a mulher. Aqui no Brasil, eu costumo dizer que é uma lei que pegou, porque quando a gente vê até na rua você vê, fala, a Maria da Penha.
Brigar com a mulher é uma Maria Virou da um Penha, bordão. já virou um bordão. Exatamente. Só que ela não está implementada na sua plenitude, né? Sim. Então ela prevê que a mulher chegue na delegacia, que ela tenha um atendimento humanizado, que ela seja atendida preferencialmente por policiais, por uma delegada, por policiais femininas e uma delegada, que ela tenha uma casa-abrigo, porque muitas mulheres saem de casa com nada, com a roupa do corpo, né? E muitas com os filhos, e muitas não saem porque não tem para onde ir. Quando a mulher tem a coragem de fazer a denúncia e sair de casa, porque ela não pode fazer a denúncia e continuar na casa com o agressor, muitas vezes ela não tem para onde ir, né? Então aqui, por exemplo, no Distrito Federal, a gente está com a nossa Casa da Mulher Brasileira fechada, abriu, ficou só 4 meses aberto e depois fechou. Por problemas no prédio, né? Então, É um absurdo, uma né? falta de cuidado com o dinheiro público, né? Porque você constrói um prédio, ele funciona 4 meses e fecha porque ele não está em boas condições físicas. Mas não era também nem pra ter aberto, né? ou era para ter aberto funcionando, né? Porque depois... E aí, a gente também tem o Centro de Atenção à Mulher aqui no Distrito Federal, eles ficaram alguns meses fechados esse ano por greve, porque os trabalhadores eles estavam com várias reivindicações. Então, a gente... E aqui o aumento, né? Eu dei alguns dados aqui de como a violência contra a mulher aumentou no Distrito Federal, por exemplo, né? E tem aumentado no Brasil. Isso é reflexo de que a lei precisa ser fiscalizada, que ela precisa ser implementada na sua plenitude. As mulheres precisam de proteção, que as medidas restritivas funcionem, que as casas-abrigo funcionem. Elas precisam ser reinseridas na sociedade, no mercado de trabalho. Muitas vezes elas precisam de proteção, porque elas não podem permanecer na mesma cidade, no mesmo estado. Então, elas têm que ir para outro lugar. Então, é preciso que a gente garanta, né? Precisa de efetividade na lei. A lei é Exato. maravilhosa, bem instituída, mas como algumas outras coisas, a gente precisa também de efetividade nisso, né? Isso. Mas a gente, e essa medida, a questão da medida protetiva, a gente tem que arrumar um meio de atender as mulheres. Né? Isso, tem muitas mulheres que não é fácil você conseguir, né? Então tem que ter uma série, você tem que, de fato, comprovar que a sua vida está em risco, as ameaças, e nem sempre as ameaças são filmadas, são fotografadas, Exatamente. ou tem testemunhas, né? Então, uma mulher tem que provar que a sua vida está em risco. Muitas mulheres que morreram, foram vítimas de feminicídio, elas estavam já com um boletim de ocorrência da Lei Maria da Penha, algumas tinham medida protetiva, outras não. E um dado interessante, que dá medo, porque é alarmante, é que nos últimos 5 anos aqui no Brasil, das mulheres que resolveram esquecer o processo da Lei Maria da Penha e resolveram dar mais uma chance para os seus agressores, 176 mulheres foram assassinadas pelos seus agressores, dando uma segunda chance para eles. É sempre assim. Então, os casos têm mostrado que a violência ela sempre piora. Por isso que é importante a gente estar atento. Hoje ele te xinga, amanhã ele te empurra, depois ele te dá um tapa. Esses passos, eles nunca recuam. Ele nunca começa com tapa e depois para. Ele começa com xingamento, com tapa e sempre piora. Todas as vítimas de feminicídio, elas passaram por essas etapas, né? Então, a gente tem que ficar atento para que não aconteça. Se você acha que é possível que isso vai acontecer desde o começo do seu relacionamento, você tem que estabelecer limites claros, ou encerrar esse relacionamento que pode pôr fim até na sua vida. Olha, esse tema é um tema muito forte, muito necessário, né? É um tema que só em abordá-lo, Tamara, já grite, sabe? Porque eu entendo que algumas situações não seria nem para ser abordados, na verdade. Deveríamos nos respeitar e todo mundo aqui ninguém é dono de ninguém. Somos livres, né, inclusive para amar. Mas está muito bom. Eu vou chamar um comercialzinho para a gente dar uma aliviada. E tô adorando a audiência, hein? Alô, professora Silvana, pessoal da Processos, da Unieuro, obrigada. Voltamos já. Primeiro lugar, absoluta. TVN. Saúde é coisa séria e nós sabemos disso. Foi dessa forma que o Grupo Unicom se consolidou ao longo das últimas 4 décadas. Aquela pequena loja de material médico hospitalar que nasceu em Brasília em 1981, hoje está presente com dezenas de unidades, todas com um só objetivo:
contribuir para a melhoria da qualidade de vida, criando um laço de confiança com clientes e colaboradores. A Unicom é nacionalmente reconhecida e respeitada na área de saúde. A empresa acredita que trabalhar com ética, formando parcerias e qualificando funcionários é o caminho para transmitir a qualidade dos produtos e serviços. Grupo Unicom. Compromisso com a saúde. Compromisso com você. Olá, voltamos. Esse comercial foi bem rapidinho, né? Mas a Unicom está aí. Eu gostaria até de dar essa notícia. A Unicom fechou uma parceria com a Associação de Ostomizado do Distrito Federal e vai para todo associado ostomizado, vai estar liberando 10% de desconto, tá? As 3 lojas dela estão disponíveis, Taguatinga, Asa Sul e Asa Norte, tá bom? Então fica ligadinho, procura a associação pra gente fazer a carteira. Então, gente, como é que tá? Eu tô recebendo pouquíssimas perguntas. Eu acho que tá tudo bem com as mulheres ou é porque vocês estão meio tímidos para participar do programa? Então, vamos lá. Olha, esse programa a gente tem que aproveitar bastante a Tâmara aqui presente, porque... E nos unir, né? Porque eu acho que esse ano é muito importante a gente estar aqui tratando, fazendo essa abordagem. Você é do Distrito Federal, né? Conhece os dados do Distrito Federal, mas é importante a gente saber de todos os outros lugares, né? Então, assim, a gente já falou de muita coisa, né? A gente gostaria de ter assim, um tempão e várias mulheres aqui presentes para abordarmos esse assunto, mas voltando um pouco sobre essa questão da violência, como é que, assim, com a convivência dessas mulheres na UBM, mais próximo com você, o que é caracterizado violência no ambiente de trabalho? Como é que é feito isso, né? Porque às vezes a gente não entende, né? Às vezes o chefe, o patrão faz uma besteirinha que a gente se pergunta assim, será? Eu acho que quando já tem o será, a dúvida, aí a gente já acha que tem alguma coisa. Então, pela sua experiência, né, como seria, né, essas práticas no trabalho? Bom, muitas vezes a gente fica na dúvida do que, como identifica, né, os tipos de violência, né? Os 5 tipos de violência que eu falei aqui, que são a violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, eles também se aplicam no mercado de trabalho. Pode ser tanto na vida pública quanto na vida privada, na sua casa, no seu trabalho, em outros locais, também na sua igreja, no local que você pratica a sua fé. A gente tem visto, né, essa enxurrada de casos agora, qualquer lugar. Na sua escola, na sua universidade, pode ser um professor, pode ser um vizinho. Então, em qualquer lugar que você convive, você pode identificar esses tipos de violência. Muitas vezes é sutil, né? A violência, ela tem um elemento, a violência psicológica, por exemplo, a violência moral e até a sexual geralmente as mulheres ficam muito intimidadas e é comum que as mulheres até levem meses, tá? Às vezes até anos para fazer uma denúncia, né? As pessoas têm perguntado por que essas mulheres, por exemplo, demoraram tanto, né, para fazer a denúncia contra o médium. Já são mais de 330 mulheres. Sim. É porque, assim, toda mulher sabe, talvez os homens não saibam, mas que é comum para as mulheres guardar dentro dela, na sua cabeça, no seu coração, diversos tipos de abuso e violência que a gente sofre ao longo da vida, porque a gente é educado a associar o amor com o medo, o amor com a dor. Então, o seu pai te bate porque ele te ama, o seu irmão. Então, para a mulher, ao longo da vida, sempre nessa coisa, o relacionamento, o sofrimento, aquele ciúme todo é porque ama. Então, a gente sempre tem esse conflito interno, né, de associar muitas vezes o amor à dor, e o amor não é dor. Mas também, e isso faz com que a gente, ao longo da vida, vá guardando uma série de abusos que a gente vai sofrendo, né? E a gente, às vezes, fica com medo, inclusive, de denunciar e a nossa palavra não ser ouvida. Porque se tem 330 mulheres denunciando e as pessoas questionam em prol da palavra de um homem, imagine quando é só uma mulher. Imagine ser a primeira mulher que faz denúncia. E muitas vezes a gente não sabe, a gente acha que é a única, né? Não sabe, mas aqui
Quem faz com você, geralmente, gente, essas práticas, a violência, ela não é porque é com você, é uma prática. Geralmente, quem é violento é um violento com todas as mulheres, não é com você especialmente. Então, a gente primeiro tem que entender que o problema não está na gente. Sim, sim. O problema não está na gente, o problema está, né, no agressor, na cultura, que ele foi formado, que ele foi educado na sociedade. Principalmente aquela questão da violência psicológica. Eu conheço várias mulheres que se sentem culpadas por tudo, gente. Às vezes você não é nem culpada de nada. Mas, podendo se dizer assim, né? O cara faz uma lavagem cerebral na mulher e ela diz assim, meu Deus, eu não posso fazer isso. Não posso falar com a minha amiga que é solteira, ou com a minha irmã. Não posso ir num bar, num cinema, sei lá, num restaurante. Tem uma vida própria. Tem uma vida própria, socializar, né? Eu acho super importante você fazer isso. E se você não faz, comece a fazer. Tá? Isso. Acorda, menina. É muito saudável. Então, isso, às vezes, no seu trabalho, por exemplo, o seu chefe te chamar de burra, ou falar que você está fazendo alguma coisa errada, mas falar na frente de todo mundo de um modo que te cause constrangimento. E também fazer comentários sobre sua roupa, sobre sua conduta, sobre seus relacionamentos, sobre sua vida pessoal fora do trabalho. Tudo isso também são formas de violência, de assédio. Ou de tentar intimidar, se você não fizer alguma coisa, se você não fizer alguma coisa, você pode ser ameaçado de ter prejuízo, né, no seu local de trabalho. Então, isso também começa assim, né? Isso tudo já pode ser identificado como violência, e daí é possível que se gerem episódios mais drásticos de violência, né? Então, a gente tem que ficar atenta. Na internet tem muita coisa. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a UBM, a União Brasileira de Mulheres, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, dos Direitos Humanos, direitos de saúde. Todos eles têm várias, na internet, né, legislações e orientações para você ver o que é essa violência e também para você conhecer os seus direitos. Porque as mulheres têm muitos direitos, têm direitos na saúde, têm direitos na educação, têm direitos em várias áreas que vocês podem ficar atentas para que esses direitos não sejam agredidos. Perfeito. Agora, eu sendo uma mulher com deficiência ostomizada, né, não poderíamos deixar de abordar a violência também para a mulher com deficiência, né? Eu sou mulher, eu me sinto agredida algumas vezes, porque sempre por eles, os nossos machistas, né, sempre não contribuem, né? Acha que de mulher já... Para que mulher? O que é mulher? Tipo isso. E se ela é uma pessoa com deficiência, piora mais a situação, inclusive para ser inserida no mercado de trabalho. Com certeza. As mulheres com deficiência, elas são uma das mulheres, dos tipos de mulheres, como eu falei, da mulher negra, da mulher lésbica. As mulheres com deficiência é um dos tipos de mulheres que mais sofrem violência. E é de todo tipo de violência. Todo tipo de violência. E as mulheres com deficiência têm, por exemplo, no caso da violência física, sexual, assédio, a violência psicológica, muitas vezes elas têm dificuldade de irem até os locais especializados para atenderem. Por exemplo, imaginem uma situação que me causa horror. Imaginar, por exemplo, que eu sou uma jovem muda e eu estou caminhando pela rua e eu sou interceptada por um assediador, por um estuprador. Imagina essa mulher, como ela vai pedir socorro? E se acontece dela ser vítima? Quando ela chega numa delegacia, num hospital, no serviço especial, não tem pessoas especializadas que possam conversar com ela. Falta-se muito, né? Então, as mulheres com deficiência, elas têm necessidades específicas, que é preciso que as políticas públicas abarquem, abracem, porque elas sofrem mais ainda. Desde quando sofrem uma violência e vão retratar, até quando não têm seus direitos básicos atendidos. Sim, mas aí a gente volta assim outra vez, né? A questão da fiscalização da sociedade é importante, inclusive nos conselhos, participar. Nós tivemos aí a primeira conferência, o primeiro seminário da pessoa com deficiência em saúde, mas aí você vê a participação da população é muito pouca, né? E aí nós somos o controle também. Exatamente. Né? Então, eu queria perguntar também para você o que é a UBM, principalmente no Distrito Federal. A gente, com esse índice alto de violência aqui, já fez alguma proposta, já apresentou alguma coisa para o nosso governador eleito, o doutor Ibanez?
A gente ainda não apresentou, queremos marcar uma reunião. Nós da UBM, que a UBM é jovem no Distrito Federal, mas a gente participou da construção do Plano Distrital de Políticas para Mulheres, que foi debatido com a sociedade, na Secretaria da Mulher, no governo anterior, né, ao atual governo, e esse plano tem um plano que abarca muitos debates, o direito da mulher na saúde, na educação, no transporte, o direito à educação, à renda, ao trabalho digno, porque as mulheres são quem mais sofre com desemprego e com trabalho sem carteira assinada, sem direito no futuro, sem ter direito a se aposentar. Então, a gente fez um amplo debate, construiu um plano lindo para o Distrito Federal, e esse plano ele foi totalmente engavetado pelo atual governo, que, inclusive, rebaixou a Secretaria, né, de Políticas para as Mulheres. Então, a gente agora quer reiniciar esse debate, falar com a nova... Agora teremos, de novo, o caráter de secretaria, né? O governo já anunciou, e a gente tem que conversar com a nova secretária e conversar com ela, apresentar o plano e dizer que nós, mulheres do DF, estamos ansiosas por uma política pública efetiva, porque a violência, o desemprego tem assolado as mulheres do Distrito Federal, e a gente tem que mudar essa realidade. A gente observa que a violência não tem que estar em lugar algum. Mas está se tratando da capital do Brasil. Deveria ser referência, né? Exatamente. E aí a gente fica se cobrando, e muitas vezes aqui no DF acha-se assim, Ana Paula tumultua às vezes. Mas não é tumultuar. Eu acho que tem possibilidade de todo mundo trabalhar, todo mundo assistir os projetos das associações, ouvir a sociedade. Ouvir a sociedade, né? Porque, como a gente já disse, é um tripé: governo, as indústrias são importantes no papel, e também, mais ainda, a sociedade civil. Precisamos estar juntos nessa. Então, fica aí, né? Eu acredito que o governador eleito, o doutor Ibanez, não vai ser acessível, sim. Ele é um cara que está dando muita ênfase na questão administrativa e no empoderamento de algumas questões, então eu acho que a gente vai ter uma grande trajetória nessa nova gestão. Espero que sim, porque as mulheres do Distrito Federal literalmente estão morrendo mais, e isso é por omissão do Estado, é por falta de política pública, e eu tenho certeza que, inclusive porque a OAB, que ele presidiu, é uma das principais entidades que atua na defesa dos direitos das mulheres, que a gente não pode retroceder, ao contrário, esse trabalho tem que avançar, e vai avançar isso, com a sociedade, com o governo unidos, e enfrentando, debatendo, pensando alternativas, né, para a gente superar esses problemas. Então fica aí a dica. Eu acho que 2019 a gente pode nos unir. Vem aí o CODED atuando de uma forma mais também efetiva, essa nova gestão agora, e que, por sinal, eu estou lá como titular no segmento da pessoa com deficiência. Então, eu acredito que a gente possa fazer várias reuniões, mesmo aqueles que não estejam nos conselhos, mas dar voz, né? Essa questão de dizer assim, não, só pode ser tratado com aqueles que estão no conselho, nada disso. Todas as instituições são importantes e necessárias, e não estariam ali atuando se não fosse necessário. Tamara, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu estou assim felicíssima, acho que a gente vai marcar uma outra e especificar um tema, de repente, empoderamento, alguma coisa, porque quando se trata de mulher, é muito assunto, tá? Verdade, Ana Paula, muito assunto. Eu quero dizer primeiro, agradecer o convite, dizer que a UBM está aí à disposição, tanto para participar, mas também para essas rodas de conversa, para a gente construir, para a gente caminhos, né? E dizer que a sociedade ela deve ser construída por todas as pessoas. A gente tem que caminhar para a construção de uma sociedade de respeito, de tolerância, porque assim a gente vai ter um mundo melhor, um futuro melhor, né? As mulheres, assim como qualquer pessoa, tem que ter o direito de viver uma vida sem violência, tem que ter o direito de terminar um relacionamento, tem que ter o direito de ter a sua vida, de permanecer viva, de cuidar, acompanhar a vida de seus filhos, de ter uma independência financeira, ascensão no mercado de trabalho, enfim. A gente fala muito de mulher, a gente não quer falar só de violência, porque a gente sabe da importância das mulheres para a sociedade. A gente é vítima de violência, sim, mas a gente produz muito. A gente corre atrás, a gente coloca o sustento dentro de casa, a gente é quem mais estuda, a gente é quem mais está na escola, na universidade.
Mesmo assim, a gente é quem ganha menos no mercado de trabalho, mesmo tendo uma qualificação melhor. Então, essas coisas que a gente quer enfrentar. A gente quer enfrentar a desigualdade, construir uma sociedade de equidade, de justiça social e de respeito, porque assim nós seremos mais felizes e a sociedade vai ser muito melhor. Assim, a gente caminha para a construção desse DF, desse Brasil mais felizes que a gente tanto fala, né? A gente reclama muito da nossa sociedade, mas a gente tem que também revisitar as nossas condutas, o que a gente tem feito para melhorar. E a gente vê casos como, por exemplo, no Distrito Federal essa semana, de um casal que segurou uma criança de 6 anos e mandou o filho bater. Eu acho que isso, por exemplo, é um exemplo de uma educação machista sem limite, Sim, sim. que acha que as coisas têm que ser resolvidas dessa forma, e a gente acha que não é assim. É com uma educação para a equidade, é com uma sociedade para a equidade que a gente vai conseguir ter mais tolerância, ter mais futuro, ter mais oportunidade, né? E é importante isso, inclusive que os homens estejam juntos nisso. Né? A gente tem aí a campanha do Laço Branco, e que são os homens, né, à frente. Então, é muito, muito importante. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, né? Dizer que eu estou aqui, a TVN à disposição, e a gente vai abusar um pouquinho. Porque vamos chamar essa galera aí, a Karina, do CODED, a Agna, do Interativo de Mulheres, a Maria, né, das pessoas com deficiência, que são mulheres, e tem homens também engajados nessa causa. Então a gente pode fazer um movimento interessante, com certeza, e discutir isso de uma forma aberta, e ser muito interessante e trazer vitórias para as mulheres, com certeza, né, e empoderamento. E os homens têm que estar junto, porque a gente não vai mudar a sociedade só com as mulheres, não. Ah, com certeza. Vem com a gente, homens, né? Porque é importante a presença de vocês. Meus queridos, vamos para mais um comercial e já já nós voltamos. Obrigado por sua audiência, um grande abraço para os meus amigos aí argentinos, da Índia, da França, Estados Unidos, Uruguai, Panamá, Germânia. Obrigado por vocês estarem aí. O pessoal do Brasil, um abraço. Marcos Lopes, voltamos já. Eu, Ana Paula Batista, cuidando de você. Primeiro lugar, absoluta. TVN. Olá, meus amigos e minhas amigas, ostomizados e ostomizadas do Distrito Federal e entorno. Vocês já conhecem a OSDF? É a Associação de Ostomizados do Distrito Federal. Nossa missão é garantia de direitos e qualidade de vida para os ostomizados e para os seus familiares. Nós ficamos situados no setor comercial sul, quadra 2, edifício Goiás, sala 413. Que tal você ser um associado? Porque juntos somos mais sempre. Saúde é coisa séria e nós sabemos disso. A Unicom é nacionalmente reconhecida e respeitada na área de saúde. A empresa acredita que trabalhar com ética, formando parcerias e qualificando funcionários é o caminho para transmitir a qualidade dos produtos e serviços. Grupo Unicom. Compromisso com a saúde. Compromisso com você. Olá, voltamos. Gente, obrigado por sua audiência, tá? Por vocês estarem aqui conosco na TVN Brasil, e o programa é ao vivo, ok? Bom, pessoal, eu queria dar uma lembrada para vocês que vem aí a 16ª Conferência de Saúde, né, do Conselho Nacional de Saúde, que nós vamos falar de democracia e saúde, tá? A 16ª Conferência Conferência de Saúde, Democracia e Saúde vai acontecer em agosto, de 4 a 7 de agosto, em Brasília. Então, é interessante vocês acompanharem, estar acompanhando as datas para poder não perder a oportunidade de participar. É importante a sociedade participar. Fiquem ligados, www.conselho.saude.gov.br.
a barra 16 CNS, ou a informação no 61 3315 2150. É super importante a sociedade civil participar da 16ª Conferência de Saúde, Democracia e Saúde, que vai acontecer aqui em Brasília logo mais. Eu também gostaria de aproveitar e parabenizar, né, o nosso amigo Pigato, que acabou de ser eleito o presidente do Conselho Nacional de Saúde. O meu abraço e que juntos, com toda a sociedade, possamos fazer acontecer com efetividade, que vai ser mais um ano, e a gente sabe que vai ser um ano bastante difícil, né, para todos os segmentos. Também eu gostaria de... Vou falar de uma agenda que é importante, aqui para nós, tá? É tanto abraço, é tanto beijo. Ai, gente, eu estou muito feliz com a audiência de vocês. Tem muitas perguntinhas aqui, mas eu gostaria de falar um pouco a dica do ostomizado. Como vocês sabem, eu sou uma mulher ostomizada há 11 anos, tá? E as pessoas ficam perguntando: Ana Paula, você não parece que é ostomizada, né? Porque eu uso uma roupinha mais apertada. Por sinal, quero agradecer o look de hoje, tá? Achei maravilhoso, muito obrigada. A pessoa que está fazendo não quer que faça a propaganda da loja dela, mas quem conhece o estilo de roupa deve saber de onde eu estou falando. Então, obrigada. Eu quero agradecer também, né, mais uma vez ao Marcos Lopes, tá, da Tecnovida, tá, por também vir comigo no projeto, estar empoderando todas as causas e e agora, recente, anteontem, né, ele foi homenageado na OESP. Muito maravilhosa essa homenagem, tá? Que seja muito feliz, Marcos Lopes. Você é um ser humano, assim, sem palavras, maravilhoso, e a gente sabe que você não é um homem ostomizado, mas você é ostomizado de coração e empodera e ajuda todos os ostomizados, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil. Então, a dica que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: cada um tem seu estilo de roupa, né? Cada um tem sua maneira de viver. E cada um vai se conhecendo, né? Cada um tem seu tipo de deficiência, tem sua patologia. Eu, como vocês sabem, sou portadora de um câncer, mas também tenho ostomia. Então, para melhorar isso e falar com vocês de uma forma melhor, no próximo programa nós teremos a Babi, a Miss Plus Size Brasil, que ficou ostomizada recentemente. E teremos um psicólogo interessantíssimo que vocês vão amar. Será surpresa. Nós vamos falar sobre o empoderamento, né, da pessoa ostomizada e sua aceitação. Vai ser super importante. E uma outra coisa que eu acabei pulando, porque as emoções são grandes com vocês assim pertinho de mim, porque vocês estão assim muito próximos, é que não esqueçam, pessoa ostomizada é considerada pessoa com deficiência física pela lei. Você tem direitos. Vocês precisam conhecer os seus direitos. Procure suas instituições em todo o Brasil, todos os estados, no mundo, tem instituições que indicam quais são, que vão assim explanar para vocês quais são os seus direitos. Não fiquem. Vocês têm direito a transporte, ao passe livre para transporte interestadual, o municipal, tem direito à aposentadoria, né? A questão do IOF, do ICMS, foi suspenso pelo CONFAS, mas nós vamos abordar sobre essa questão num outro programa, para poder a gente abordar melhor e fazer um apelo para o CONFAS, porque nós temos que ser, fomos reconhecidos por lei e precisamos que o CONFAS entenda que nós, ostomizados, somos pessoas com deficiência, está preconizado na lei. Então, isso tem que ser respeitado. Fora isso, a roupa, você vai vendo como é que você veste, né? Eu, por exemplo, vou chegar para cá um pouquinho. Eu uso Vou chegar para cá um pouquinho, tá? Você não esqueça que eu
Costumo colocar uma calcinha mais alta, tá? Para que minha bolsinha não fique muito inchada. Eu acho que... Deixa eu dar uma ajeitada aqui para mostrar para vocês melhor. Ah, e outra coisa, fala aí se eu tô bonita. Lá no Face, se minha roupa tá bonita. Ai, gente, eu amo vocês. Vocês sabem disso, né? Então, ó, minha bolsinha tá cheinha, tá vendo aqui um pouquinho, mas ela não tá com aquele volume. E quem me conhece, vocês sabem que eu uso bastante roupa mais coladinha. E é por isso, a calcinha é um pouco mais alta. O homem, de repente, ele pode usar uma faixa, que vai ajudar também, tá? Então, na próxima semana, nós teremos a plus size, a Babi Monteiro. Vocês vão amar. Ela é um doce de pessoa e tal, customizada, passando por aquele processo, né, de aceitação, de se entender, tá bom? Então, eu vou voltar com a agenda da semana e mandar mais uns recadinhos, tá bom? Voltamos já. Eu, Ana Paula Batista, com o programa Vozes, com você. Primeiro lugar absoluta. Supermercado Goianão, o melhor da região. Tua economia é nossa satisfação. É bom demais ter você aqui. Supermercado Goianão, quadra 1, MR2, lote 1, setor leste, Planaltina, Goiás. Telefone 3637. Primeiro lugar absoluta. Oi, gente, voltamos. A gente precisa passar o comercial, inclusive, nós estamos abertos para parceria, tá? É só entrar em contato pelo 61993614646 ou pela assessoria@anapaulabatista.com, tá bom? É só, estamos aqui abertos para a gente fechar a parceria. Eu quero agradecer a Aleph Mota, que não está aqui hoje presente, assessoria social mídia, a Milene Kelly, tá? A produção do audiovisual, e a Leonísia Garcias, essa assessoria maravilhosa, né, Lia? Um abraço para você. Gente, estamos finalizando mais um programa, vai ser show de bola. E outra, vocês sabem que eu sou chorana e eu quero o dobro de audiência na semana que vem, tá bom? Não conto com vocês, tá bom? Então é o seguinte, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e dizer para vocês que eu conto com vocês. E assim, finalizo com vocês assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vem comigo, Ana Paula Batista cuidando de você.